Eu queria contar minha história de sequestro em Cracóvia, Polônia. Isso aconteceu em 2012 e não há muitas pessoas a quem eu tenha contado essa história. No meu aniversário desse ano, eu e meu ex-marido visitamos a Cracóvia para uma pequena pausa. Meu principal interesse era visitar Auschwitz, o bairro judeu da cidade, e a fábrica de Schindler, que agora é um museu. Chegamos um pouco antes da abertura dos mercados de Natal, e me lembro de ter ficado decepcionada por não podermos ver isso. Ficamos em um hotel muito bom, não vou revelar o nome, mas ficava a aproximadamente 15 minutos a pé da praça principal e do mercado de tecidos. Tinha uma bela varanda com vista para o rio e era muito agradável, com uma equipe adorável e hospitaleira. Eu não poderia deixar de recomendar esse hotel. Chegamos em um voo econômico, no meio da tarde, tomamos banho, trocamos de roupa e nos preparamos para explorar. O tempo estava frio e sombrio, com uma leve garoa, mas estava mais do que bom para caminhar ao longo do rio até a cidade principal de Cracóvia. Cracóvia é uma cidade excepcionalmente bonita, eu adorei. Demos uma boa olhada no mercado de tecidos, comemos uma refeição de bolas de matzá e ensopado na praça principal sob cobertores e luzes aquecidas, observamos a famosa Torre do Relógio e até conseguimos visitar o adorável shopping center com excelentes lojas, onde comprei um lindo casaco de cachemira da Zara e um chapéu e um cachecol igualmente lindos, importante para mais tarde. Como era a nossa primeira noite, tomamos alguns drinks, que se transformaram em mais alguns, e terminamos a noite em um lindo bar embaixo da cidade. A maioria dos bares parece estar no subsolo, nas catacumbas. Por volta da 1 da manhã, estávamos cansados e decidimos voltar para o nosso confortável hotel. Subimos as escadas do bar para o nível da rua e havia uma rampa de táxi do lado de fora. Entramos em um táxi e informamos ao motorista a localização do nosso hotel. Infelizmente, o motorista só aceitava dinheiro, então explicamos que precisaríamos de um caixa eletrônico em algum momento da viagem de 5 minutos até o hotel. Ele pareceu entender e não se importou com isso. Neste ponto, preciso explicar que não tinha celular comigo, pois ele estava no hotel. Naquela época, o roaming tinha que ser pago, então decidimos que só levaríamos o celular do meu ex-marido. Como estávamos em 2012, acho que eu tinha apenas um iPhone antigo, que estava prestes a ser substituído. A viagem de 5 minutos foi tranquila e chegamos em frente ao nosso hotel, que era um tipo de rodovia de pista dupla com um posto de gasolina com caixas eletrônicos em frente à entrada do hotel. Meu ex-marido fez sinal para que o motorista parasse para usar o caixa eletrônico e desceu do táxi. Como meu ex-marido estava no caixa eletrônico, foi aí que meu pesadelo começou. Assim que o deixou lá e viu que ele estava sacando dinheiro no caixa eletrônico, o motorista trancou todas as portas e acelerou. Eu estava no banco de trás com várias sacolas de compras e não tinha ideia do que estava acontecendo. O motorista do táxi pegou a estrada principal de pista dupla para fora da cidade e continuou acelerando. Inicialmente, achei que ele estava procurando um lugar para dar a volta e pegar meu ex-marido, mas não era esse o caso. O taxista continuou acelerando até estarmos bem fora dos limites da cidade. Ele não falava inglês, perguntei se ele queria dinheiro. Mostrei-lhe minha bolsa vazia e as sacolas de compras e perguntei o que estava acontecendo. Nesse momento, eu estava com medo, mas presumi que havia um mal-entendido. Quando o motorista do táxi passou pelos arredores de Cracóvia, fiquei apavorado. Os arredores de Cracóvia são rurais, sem iluminação pública, apenas preto, neve e gelo. O motorista de táxi gritava e gritava comigo, mas eu não conseguia entender nada. Por fim, ele me empurrou física e violentamente com a cabeça para o banco de trás e me disse, só posso supor, para calar a boca. Em seguida, ele estava falando ao telefone com um homem. A viagem continuou por mais 20 minutos, até chegarmos ao que parecia ser uma área industrial, sem casas, com alguns postes de luz, mas toda a área era composta apenas de armazéns, fábricas e campos. O motorista do táxi ainda estava falando ao telefone e, irritado, desligou-o abruptamente e parou o carro. A essa altura, eu estava petrificada. Posso dizer honestamente que nunca tive tanto medo na vida. Eu estava rezando e implorando para que minha vida não terminasse aqui, com 34 anos, mãe de gêmeos de 5 anos, e acabasse morta em uma prisão em uma área industrial como uma espécie de vítima mutilada. Por cerca de 30 segundos, tudo ficou quieto, com exceção dos meus soluços e súplicas. Então, o motorista do táxi saiu, deu a volta na porta traseira do carro, agarrou-me
e me jogou na beira da estrada. Agarrou as sacolas de compras, entro no carro e foi embora. O alívio nunca veio, pois eu tinha certeza de que ele arranjaria outros homens para me machucar. Eu me recolhi. Provavelmente estava a 8 graus negativos, final de novembro, e nevava muito. E procurei algum tipo de porta, cerca viva, qualquer tipo de abrigo, tendo em vista que fui deixada do lado de fora de uma área industrial. Caminhei alguns metros e encontrei uma abertura em uma cerca viva. Sentei-me, coloquei meu casaco e minhas malas em volta de mim e chorei muito. Não tenho ideia de quanto tempo fiquei ali, talvez 1 hora ou 2, mas o céu começou a clarear e alguns carros e vans passaram por mim. Tentei sinalizar para alguns, mas não adiantou. Sentei-me novamente, estava congelada. Posso dizer honestamente que achei que estava morrendo e não tinha mais energia. Tudo o que sei desde então é que meu resgate foi graças a alguns poloneses adoráveis. Aparentemente, por volta das 5 horas da manhã, eu estava esparramada no acostamento da estrada e um casal de irmãos que estava indo para o mercado com seu gado parou e me pegou, arrastou-me para dentro de sua caminhonete e colocou uma grande jaqueta manchada de cocô de vaca em volta de mim. Aparentemente, eu não conseguia falar. Estava apenas tentando conversar com meus filhos, e eles descobriram a localização do meu hotel por meio de um guardanapo na minha bolsa. Essas pessoas maravilhosas me levaram por 32 quilômetros de volta a Cracóvia, para o meu hotel. Lá, meu ex-marido, a polícia, o proprietário do hotel, o gerente e o equivalente polonês do Departamento de Investigação Criminal estavam todos no processo de criação de um centro de comando. Eles me deixaram lá, ainda com a jaqueta manchada de cocô, foram interrogados e voltaram para o mercado. Não cheguei a saber seus nomes. Fui examinada, fotografada, tirei as impressões digitais, etc. e ganhei um conhaque forte do bar. No dia seguinte, visitamos Auschwitz-Birkenau, o principal motivo da viagem a Cracóvia. Naquela noite, fomos levados pela polícia ao ponto de táxi, de onde pegamos o táxi para tentar identificar o motorista, mas ele não estava lá. O caso ficou com a polícia polonesa, mas, meu Deus, eu devia ter alguém cuidando de mim naquela noite. Isso aconteceu quando minha avó estava na casa dos 30 anos. Tínhamos uma casa perto de um parque. O segundo andar tinha uma grande varanda com vista para o parque. Ficava em uma parte tranquila e antiga da cidade, um tipo de lugar onde você conhecia seu vizinho. Minha avó estava na varanda, sentada ao sol, quando viu algo que jamais esqueceria. Havia 2 mulheres e uma criança se aproximando de um banco perto do parque. Uma delas segurava a criança pela mão, e a criança estava vendada. E a outra mulher estava olhando em volta e verificando os arredores. Ambas aparentavam estar na faixa dos 30 anos. Uma das mulheres se ajoelhou e parecia estar dizendo algo para a criança. A criança ficou parada, com os olhos vendados, enquanto as mulheres se afastavam. Minha avó esperou por alguns minutos e continuou observando a criança. Ela esperou mais alguns minutos e depois correu para o parque. Era um menino, com cerca de 4 anos. Minha avó era uma mulher muito carinhosa e tinha 3 filhos, por isso imediatamente passou a proteger muito a criança. O garoto não conseguia falar. Ela ficou esperando no parque com ele por cerca de 1 hora e ninguém voltou. Ela queria cuidar dele, mas também pensou: e se ele fosse filho de alguém e tivesse sido sequestrado ou perdido e estivessem procurando por ele? Ela acabou entrando em contato com as autoridades. Ela nunca descobriu o que aconteceu com a criança. Também não se sabe quem eram as 2 mulheres que abandonaram o menino no parque. O porquê dele estar vendado. São tantas perguntas e tantos mistérios que nunca vamos descobrir a verdade. Ela contou que na época, nos condados vizinhos, haviam rumores de sequestros de crianças que não estavam sendo solucionados. Seria esse um desses casos? Ainda bem que a criança ficou em segurança. Há cerca de 7 anos, eu tinha 20 anos, estava cursando a faculdade e tentando ganhar um pouco mais de dinheiro. Consegui um emprego em Flint, Michigan, como cuidadora de uma senhora de 98 anos, chamada Lillian, que tinha Alzheimer. Sinceramente, não fui treinada como deveria para cuidar dela adequadamente. Fiz muitas pesquisas
e me esforcei ao máximo para aprender tudo o que podia para tornar a situação o mais confortável possível para ela. Não é preciso dizer, porém, que às vezes eu ficava frustrada. Uma dessas vezes foi em uma noite quente de verão, provavelmente por volta das 2 da manhã, quando acordei com Lilian gritando em seu quarto. Corri até ela e a encontrei sentada em seu cesto de roupa suja. Depois de ajudá-la a se levantar, percebi que ela havia se molhado. Levei-a ao banheiro para que ela se limpasse. Ela me disse que achava que o cesto de roupa suja era o vaso sanitário e que depois de se sentar nele, não conseguia sair. Fiquei com muita pena dela. Fiz o possível para tranquilizá-la e dizer que tudo ficaria bem. Disse-lhe que limparia tudo, lavaria a roupa novamente e ficaria acordado o resto da noite, caso ela precisasse de alguma coisa. Quando Lilian voltou a dormir, joguei a roupa suja e decidi que tinha tempo de sair para fumar um cigarro rápido. Decidi sentar no carro e usar o ar-condicionado para me refrescar e ligar para a minha melhor amiga para ver se ela ainda estava acordada, para que eu pudesse desabafar um pouco. Além disso, eu só queria conversar com alguém, pois já era tarde da noite e eu estava sozinha no carro. Como somos mulheres, estamos acostumadas a ficar nervosas quando estamos sozinhas à noite, infelizmente. Eu não estava falando ao telefone há mais de 2 minutos, quando tive uma sensação estranha. Algo estava me dizendo para olhar por cima do meu ombro esquerdo. Quando o fiz, vi um rapaz mais jovem, talvez no final da adolescência, começo dos 20 anos, andando pela calçada em minha direção com um moletom. Seu capuz estava levantado. Lembre-se de que estamos no meio do verão, então imediatamente senti que algo estava errado. Mas quem sou eu para dizer que esse cara não está com frio? Um dos meus defeitos é ter muito medo de ferir os sentimentos das pessoas, mesmo quando a situação exige isso. Naquele momento, eu sabia que precisava trancar minhas portas, mas não queria que esse homem ouvisse o som das portas se trancando e sentisse que eu o considerava um criminoso só por estar andando na calçada. Meu corpo está gritando sinais de alerta para mim. Os cabelos da minha nuca estavam em pé. Sentia dificuldade para respirar. Eu sabia que minha amiga ainda estava falando, mas não conseguia ouvir nada do que ela dizia. Eu tinha medo de virar a cabeça para ver onde ele estava. Eu estava congelada. De repente, a voz da minha amiga ficou clara para mim. Ela estava gritando comigo. Ei, por que você não está me respondendo? O que está acontecendo? Virei a cabeça para a direita, bem a tempo de vê-lo alcançando a maçaneta da porta do passageiro. Sem nem mesmo ter tempo para pensar, consegui de alguma forma levantar minha mão esquerda e apertar o botão de trava das portas no momento em que ele começou a puxar a maçaneta. Sua mão direita estava no bolso da frente do moletom. Ele parecia estar segurando alguma coisa e com a outra mão puxava a maçaneta com tanta força que o carro inteiro sacudia para frente e para trás. Eu não me movi, não gritei, apenas o observei. Lembro-me de seus olhos olhando para os meus. Ele parecia estar com raiva. Quando comecei a pensar, é agora. Ele vai entrar de alguma forma. Vai me machucar ou me matar. Ele parou de repente. Ficou parado por um breve segundo. Depois se virou e saiu correndo. Naquele momento, comecei a chorar. Eu estava assustada, com raiva e confusa. O que havia acontecido? O que ele estava tentando fazer? Me matar? Roubar meu carro? Ele vai voltar? Por fim, embora eu estivesse feliz com isso, porque ele parou de repente e fugiu daquele jeito. Liguei para a emergência. O atendente me perguntou se havia alguma maneira de eu sair da área. Eu queria, mas então percebi... Lilian. Eu precisava voltar para aquela casa, mas estava apavorado para sair do meu carro. Respirei fundo algumas vezes e decidi que não tinha tempo para pensar nisso. Eu precisava ter certeza de que ela estava bem. Voltei para a casa e fui imediatamente para o quarto dela. Ela estava dormindo profundamente. Senti uma enorme sensação de alívio. Dei uma volta pela casa e verifiquei todas as portas e janelas para ter certeza de que estávamos em segurança. Tudo estava seguro. Sentei-me no sofá da sala de estar, no escuro, e esperei a chegada da polícia. Para aqueles que não sabem muito sobre Flint, esse tipo de chamada não é a principal prioridade deles. Eles levaram mais de 4 horas para responder. Nesse ponto, obviamente não há nada que eles possam fazer. Ele já tinha ido embora há muito tempo. Ainda penso naquela noite com mais frequência do que gostaria de admitir. Os e se são a parte mais difícil. Tudo o que sei é que espero nunca mais estar em uma situação como essa.